agradecendo a presença, né, dos verdadeiros integrantes do Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre o Natal, certo? Entender um pouquinho sobre o que é esse Natal, por que nós estamos parando, e para que nós tenhamos dentro de nós um conceito maior do que aquele exposto pelo mundo afora. Então vamos a uma pequena história do Natal como introdução. Posso ficar aqui, Paulo? História do Natal. 25 de dezembro, ó, antiga, remonta, ó, festa pagã muito popular na Roma antiga. Remonta a mais de 3.000 anos. O que isso quer dizer? Que a nossa festa natalina advém, tá, de uma festa pagã. Festa pagã é aquela que não tem nada a ver com religião, ok? Então, 3.000 anos, bem antes do Cristo. Em 274 a.C., né, o imperador romano Aureliano oficializa a festa para homenagear o Deus Sol, certo? Primeira divindade do Império Romano. Natalis Solis Invicti era o nome dado a essa festa do Deus Sol. Era o nascimento dele, né, o início dele. Aí vamos fazer um comparativo com o nascimento de Jesus. Na verdade, ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu dentro do calendário que nós vivemos, nem em outros. Mas estima-se que Jesus tenha nascido lá pelo mês de outubro. Por quê? Tirando de Lucas, né, o evangelizador, quando Jesus nasceu, havia pastoreio, certo? E em Belém, a cidade em que ele nasceu, né, nesses 3 meses aqui, o pastoreio não é permitido. Portanto, sabe-se com certeza que nesses 3 meses aqui, Jesus não nasceu. É a única certeza que nós temos. Nesses 3 meses aqui, Jesus não nasceu. Muitos, né, dizem que ele nasceu em março, correntes, mas é tudo especulativo. Não é nada concreto. Então, pelos relatos que foram buscados na história, Lucas nos traria que teria sido por volta de outubro, final de setembro, no nosso calendário atual, certo? Então, esse é o nascimento de Jesus. Portanto, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, de jeito nenhum. No ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino ordena que se comemore o nascimento de Jesus no mesmo dia 25 de dezembro, nomeando-o então Natalis Christi, certo? Então, aqui está a data do início do Natal que nós estamos comemorando. Lembrando que eles tinham todo um ritual das festas pagãs, certo? E a figura do Papai Noel, ela vem de São Nicolau, que era um bispo nascido na Ásia Menor, hoje Turquia. Ele era de uma família muito rica e ele resolveu doar a sua fortuna toda. Então, nessa época de Natal, ali desses festejos, ele saiu distribuindo presentes. Então, assim nasceu a figura do Papai Noel, que nós até hoje vemos por aí, né? Muitos idolatram o Papai Noel, muitos festejam a data como sendo a data que o Papai Noel vem e tal. Às vezes até esquecendo-se do verdadeiro aniversariante, que é Jesus, né? Para ficarem lá na figura do Papai Noel e tal.
Em 1534, ou seja, bem atual, né? Nasce a árvore de Natal com Martinho Lutero. Conta a história que na época do Natal ele saiu caminhando e ele percebeu entre as árvores, isso na Alemanha, né? Luzes, assim, e ele achou aquilo muito lindo, chamou a atenção. Então, o que ele fez? Ele cortou uma daquelas árvores, um pinheiro, levou para casa e enfeitou aquela árvore do jeito que ele tinha visto, toda iluminada. E aquilo, aqui, ó, a Rainha Vitória, aqui, ó, anos depois, popularizou essa festa, como Lutero fazia, né? Na Alemanha. E daí se tornou, deixou de ser apenas uma festa lá para eles, entre eles, para ser nossa. Então nós temos a árvore de Natal até hoje, né, como um símbolo natalino, não apenas dos luteranos, né, mas nossa, né? Então a árvore de Natal, se nós olharmos, ela está aí enfeitando o nosso planeta em todos os lugares onde se é cristão, certo? Então vamos entender quem é esse homenageado Jesus que nasceu há mais de 2000 anos. Buscando na Gênese, nós vamos entender a superioridade da natureza de Jesus. Diz lá, como homem, tinha a organização dos seres carnais, ou seja, a nossa organização corporal. Porém, perdido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Ou seja, só essa afirmação aqui na Gênesis já põe por terra todos aqueles autores que dizem que Jesus teria tido as suas paixões terrenas, as suas dores, as suas... Não, Jesus vivia na terra apenas para cumprir a sua missão, mas ele era ligado mesmo ao mundo espiritual, ok? Vida espiritual. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, ou seja, os fluidos mais puros que existe na Terra é que formaram o perispírito de Jesus, que nós não conseguimos nem alcançar através dos nossos estudos hoje. Nós não conseguimos saber, certo? Que fluidos são esses? Essa matéria quintessenciada aqui é muito difícil de nós chegarmos à sua conclusão. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Ou seja, o perispírito de Jesus tinha a função de mantê-lo naquele corpo. Só isso. Então, realmente, Jesus era um espírito puro na terra, que nasceu com um corpo carnal como o nosso, mas sim, ele era diferente de nós. E é fácil de nós compreendermos isso, né? Olhando aqui essa explicação, né? Pelo espírito que ele era. O espírito mais puro que já pisou a terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, então, a missão de Jesus. O papel de Jesus não foi o de um simples moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. A autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional de seu espírito
e da sua missão divina. O olhar de Jesus era cativante. Muitos usam a palavra hipnose. Eu não gosto muito da palavra hipnose porque parece que você está subjugando as pessoas e manipulando-as. Não. Jesus encantava as pessoas com o seu olhar, de tão puro, de tão amoroso que ele era. Porque nós não dizemos que os olhos são o espelho da alma? Então imaginemos o olhar de Jesus. Se ele era um espírito puro, como que ele olhava para aquela multidão? Como é que nós vamos explicar as multidões que seguiam Jesus, se não com esse poder de atração que ele tinha, extremamente natural? Ele não fazia nada para isso. Ele simplesmente estava no mundo e as pessoas o seguiam. Veio a missão, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio nos ensinar o caminho que conduz a esse reino. Então é a célebre frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E segue, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que isso quer dizer, né? Que ele veio nos trazer uma norma de conduta, vamos assim dizer. Então, por isso ele é o caminho. Se você quiser alcançar esse reino dos céus aqui, segue os meus ensinamentos. Foi isso que Jesus veio nos trazer na sua breve vida terrena. Porque também nós sabemos que Jesus, nós temos relatos da vida de Jesus enquanto menino, até os 12 anos, e depois dos 30, né? Temos um hiato ali na existência dele, que não sabemos exatamente o que ele fez. Então, Jesus, né, é o grande educador da humanidade. A exemplificação, ou seja, os seus atos, foi uma de suas formas de ensinar. Viveu entre os homens de sua época sem se impor em nenhuma situação nem a ninguém. Passados 2000 anos, nós fazemos exatamente o contrário. E estamos vivendo épocas onde o homem se impõe aos homens de uma forma bastante austera. Enquanto que Jesus veio à Terra apenas, né, trazendo seus ensinamentos, levando-os ao povo que o seguia de uma forma suave. Vestia-se, alimentava-se como os outros. Compartilhava da vida de seus conterrâneos sem gestos ou atitudes de superioridade. E nem poderia ser diferente, né? Porque ele não precisava de nada disso, ele não precisava se impor, ele não precisava. A sua figura era suficiente. E o que ele ensinava, né? As pessoas eram ávidas por aquele novo conhecimento que ele veio nos trazer. Recorreu às parábolas para que seus ensinamentos atingissem as mentes e os corações dos homens, além de permitir que os séculos não os tornassem esquecidos. Se ele fosse usar a linguagem da época, que era bem pobre, dizem, ele não conseguiria transmitir os seus ensinamentos. E ele não estava falando apenas para os homens daquela época, ele estava falando para a eternidade. Então, as parábolas, na sua maioria, são baseadas nas vivências do homem da época, né, no que eles viviam, e aí ele transmitia o ensinamento. Mesmo que de uma forma figurada, eles mais ou menos conseguiam entender. E os sermões de Jesus são a essência da verdade e o caminho para a nossa evolução.
O mais famoso sermão de Jesus é o Sermão da Montanha. E tem até a passagem de Gandhi, né, que ele não era cristão, lógico, não reconheceu o Cristo como o Salvador, mas ele dizia que só o Sermão da Montanha era suficiente para, vamos usar a palavra, salvar toda a humanidade. Então, estudemos o Sermão da Montanha e vamos procurar entendê-lo, né? E não apenas decorá-lo, pois ele é muito bonito. E esses sermões de Jesus, interpretados e aprofundados pela doutrina espírita, né, nós conseguimos entender esses sermões de uma forma mais fácil, porque nós, com o conhecimento que nós temos da vida futura e que nós somos espíritos imortais, né? Nós vamos entender o que Jesus queria dizer. Então, aqueles que não têm a doutrina interpretam os seus sermões de uma maneira diferente da nossa. A nossa amplia dentro dos nossos conhecimentos. Então, o que é a espiritualidade amiga, né? Para nós espíritas, nos traz em relação a Jesus, né? Como lições. A manjedoura, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Por que essa manjedoura? Que significado que ela tem para nós hoje? É um significado simbólico de humildade, simplicidade e acolhimento. Nós também vamos encontrar inúmeras interpretações do fato de Jesus ter colocado numa manjedoura, que ele teria nascido numa estrebaria, e no meio dos animais e por aí afora. Há quem diga que não, né? Que apenas a estalagem estava repleta, vamos dizer assim, então o senhor da estalagem acomodou Maria e José e buscou realmente como se fosse o coxo para alimentar os animais, mas ele teria trazido, né, para que ela colocasse o seu filho que nasceu lá naquela estalagem, certo? Opa, aqui eu compliquei as coisas quando pus no PowerPoint. Mais do que o local físico onde Jesus nasceu, ela representa o estado de espírito necessário para receber os ensinamentos do Cristo. Ou seja, nós temos que estar de alma pura e de coração aberto para recebermos os ensinamentos de Jesus, tal qual aquele recipiente ali de madeira onde ele foi acomodado. Portanto, a manjedoura para nós é um poderoso símbolo moral que convida à reflexão sobre a necessidade de renovação íntima, que é o que nós, estudiosos da doutrina, procuramos fazer conosco com esses ensinamentos, né? Modificar o nosso modo de ser e de pensar, tirando aquilo que não nos serve e colocando aquilo que realmente Jesus nos ensinou, que nos levará a uma vida mais feliz. Certo? Simplicidade de costumes e a prática da caridade e da humildade, que são os valores essenciais para a nossa evolução. A prática da caridade a gente já viu naquele momento quando o dono da estalagem recebe o casal, né? E os acomoda mesmo não tendo ali local apropriado para hospedá-los. Então, Jesus ele aproveita todos os seus momentos na Terra para nos trazer ensinamentos. E claro, né? Isso aqui é uma explicação de estudiosos espíritas, nós vamos encontrar outras tantas, mas elas estão dentro do nosso contexto, né? Porque tudo que nós almejamos é isso aqui, certo? Então,
vamos ver na manjedoura realmente um símbolo de humildade, simplicidade e, claro, né? Ela abraçou Jesus, ela acolheu Jesus, Jesus foi acomodado ali, então por isso o sentido do acolhimento. Segunda lição: inadiável e urgente necessidade de nos aproximarmos do Cristo. Nós estamos falando de Natal, nós estamos falando de comemorar, né, a vinda do Messias ao nosso planeta. Então, esse ensinamento, né, inadiável, urgente necessidade de nos aproximarmos do Cristo, me fez parar e pensar sobre isso. Passados mais de 2000 anos, o que nós estamos vendo na história da humanidade? Nós estamos vendo o contrário, o afastamento das pessoas, inclusive dos cristãos. Em vez de nós buscarmos nele o seu apoio, o seu consolo, a sua pureza e colocarmos esses ensinamentos na nossa vida, nós estamos muito atrelados à nossa vida material. Extremamente atrelados à nossa vida material, a ponto de nos esquecermos dele, mesmo que tenhamos nascido em lares cristãos. É enorme o número de cristãos que ainda usam os templos para cumprir uma obrigação. E não para ir lá e se abastecer, para realmente se modificar. Porque qual é o objetivo quando nós viemos à casa espírita? É que quando nós entramos, estamos num ponto, mas na hora que nós saímos daqui, nós temos que ter crescido. Então nós temos os momentos de estudo e os momentos de trabalho. E é claro que nesses momentos nós crescemos. Só não cresce quem não aproveitou, quem estava apenas de corpo presente. Certo? E isso acontece na maioria dos templos que estão por aí. Não existe esse buscar aproximar-se do Cristo. Então, que o Evangelho reflita efetivamente em nossos pensamentos, palavras e atos. Quais são as famílias que realmente têm o hábito de falar de Jesus dentro dos seus lares, de falar dos ensinamentos de Jesus com os seus filhos, de ensiná-los a orar? Isso é extremamente importante. E não tem problema nenhum de nós usarmos as preces feitas para as nossas crianças. Só o fato de nós ensinarmos a elas que no final do dia, antes de ela se deitar para dormir, ela tem que agradecer, né, a Jesus ou a Deus. E ela tem que pedir o que ela quer. Isso é extremamente importante, mas está ficando esquecido. Dentro das casas espíritas, nós não podemos, de forma alguma, cobrar nada de ninguém, mas nós estamos incentivando a cada pessoa que vem à nossa casa que tenha o hábito do Evangelho no lar, nem que seja sozinho. E a diferença do Evangelho do lar para a oração que nós fazemos, ela é grande. Porque as nossas orações, nós podemos fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, de maneira simples. Mas o Evangelho no lar é um momento em que nós realmente solicitamos a vinda do Cristo aos nossos lares. Através de uma leitura que nós fazemos em voz alta
E através da nossa oração sincera, em conversar com Jesus e pedir a Ele que interceda por nós diante do grande Pai, para que os nossos desejos, as nossas necessidades sejam supridas. E quando nós realmente transformamos esse momento num hábito, por isso chama-se culto. Cultuar é manter. Todo mundo diz, hoje eu vou fazer o culto. Não, hoje eu vou fazer o evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é o hábito contínuo de você fazer o evangelho no lar, certo? Quando realmente se torna um hábito, nós passamos a ter um protetor em nome do Cristo, a salvaguardar os nossos lares, a nossa família. A nossa casa, depois de mais um tempo, passa a ser um ponto de luz no meio do ambiente em que nós moramos, a tal ponto desse ponto de luz se estender para a nossa vizinhança. Então, vejamos, né, como essa aproximação do Cristo, que nós espíritas pedimos que seja feita 20 minutos por semana. Isso não é nada, mas é de um benefício inestimável. Porque é um momento onde nós paramos para abrir o nosso coração numa verdadeira conversa fraterna com Jesus, onde nós expomos as nossas necessidades ou a nossa gratidão para Ele. E o mentor que é designado para o nosso lar é um outro mentor, não é o nosso mentor espiritual, pessoal, é outro. Então nós vamos aumentando esses nossos protetores espirituais que nós tanto falamos, e a nossa vida vai se abrindo, vai se tornando mais leve. Porque quando nós conseguimos abrir o nosso coração para Jesus, realmente, que foi o que a gente colocou há pouco, abrir o coração para Jesus, tudo fica mais fácil. A nossa aura se expande e o poder de atração das coisas positivas para a nossa vida se expande de tal maneira que elas chegam facilmente a nós. Então, meus irmãos, essa lição que é trazida aqui, de nos aproximarmos do Cristo, vamos iniciar, certo? Fazendo a leitura do Evangelho em nossos lares e conduzindo os nossos pensamentos durante a semana de acordo com a leitura feita. Porque ela não vem por acaso para nós, ela é escolhida pela espiritualidade. E a terceira lição da espiritualidade que nós devemos ter para com o nosso mestre é a gratidão a Jesus. E essa é muito difícil, porque a nossa tendência é pedir, pedir e pedir. E nós aprendemos que uma oração, ela pode ser um louvor, ela pode ser um pedido, ou ela pode ser uma gratidão. E geralmente nós ficamos lá no pedido. Mas se nós soubermos, né, ver as bênçãos que Ele nos concede todos os dias, nós estaremos nos limpando de tudo aquilo que nós temos de ruim, porque quando nós reconhecemos a ação da providência divina em nossas vidas, nós estamos tendo um momento de humildade. E o que Jesus veio nos ensinar? O que ele foi realmente? Um exemplo de humildade. Então, reconhecer as bênçãos que existem, e aqui, né, foi colocado assim, a família, os amigos, a profissão honesta, a vivência espírita e tantas outras.
Mas eu poderia ter posto aqui um ponto e vírgula e colocado aqui também, e todas as provas pelas quais eu consigo passar resignadamente. Porque a nossa vida no planeta Terra é isso, é uma escola. E tudo aquilo que vem para nós, independente da nossa vontade, que vem por obra de Deus, é porque nós precisamos. E nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, pelo nosso aprimoramento dos nossos sentimentos. Nós somos, sim, espíritos que estão vivendo momentos de muita dor, de muito sofrimento. Isso é inerente ao nosso estado evolutivo, porque nós estamos num planeta próprio para isso. O objetivo na vida da Terra é esse. Quando a gente fala em provas, é saber se nós adquirimos já uma virtude. Fica melhor, né? Porque o objetivo é a aquisição de virtudes. Então, eu tenho que aprender a ser um profissional honesto. Eu tenho que aprender a ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha. Eu tenho que aprender que os meus amigos, se eles são meus amigos, é porque eles nos amam desinteressadamente. E isso é uma dádiva. É uma dádiva. Nunca vou esquecer de um senhor que estava no meu escritório, e ele falando dos amigos, e ele disse assim, amigos, eu não sei realmente quem eles são. Aí eu disse para ele assim, ele tinha muitas posses, né? Ele era tinha uma vida maravilhosa financeiramente. Eu olhei para ele e disse, aqueles que eram seus amigos de verdade lá na escola e que são seus amigos até hoje, quando o senhor ainda não era o homem que o senhor é hoje. Busque lá, com certeza. Porque é a única certeza que a gente tem do amor desinteressado. Não que não possa haver outros amigos depois, mas é um indício, né? Aqueles a gente não deve perder, vamos assim dizer. Então, isso é muito importante. E a vivência espírita, o que é a vivência espírita? No nosso caso, que nós temos todo o conhecimento da doutrina, é nós colocarmos os ensinamentos que nós temos na nossa vida. Na nossa vida. Nós temos que aprender que simplicidade não é vestir-se de uma forma, como é que eu vou dizer assim, tão simples que a gente até olha e diga, coitada. Simplicidade não é morar numa casinha de madeira. Isso não é simplicidade, meus irmãos. Isso é carência material. Essa que é a verdade. Simplicidade é nós sabermos viver nesse mundo, em qualquer meio social, tratando os nossos irmãos que estão ali convivendo conosco como irmãos, sem ver a nenhum deles como diferente, mas sim como um igual. Isso é simplicidade, isso é vivência espírita. Então, este ano, nas nossas palestras, foi falado muito em indulgência. O que é ser indulgente? É compreender o outro dentro da sua natureza, da sua realidade. É não exigir dele ser aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, mas sim aceitá-lo como ele é. Isso não quer dizer que nós somos obrigados a viver com pessoas que realmente não nos trazem momentos de paz, de alegria e de bonança, né? É diferente, meus irmãos. E a compreensão, essa compreensão, né, está dentro da indulgência. Ninguém é obrigado a ser infeliz.
este amigo não me serve, veja como você pode fazer bem a ele, mas não deixe que ele seja um mal na sua vida. Porque Jesus nos ensinou a amar. E começou nos ensinando a amar a si mesmo, em primeiro lugar. Porque ninguém ama o próximo se não souber amar a si mesmo. Então, o aprendizado do auto-amor é uma vivência espírita. E cada um sabe o que é melhor para si. E quando nós estamos muito tristes, muito sem saber o que fazer na nossa existência, abramos o Evangelho e vamos buscar o nosso Mestre. Porque é isso que Jesus é, o nosso Mestre. Então, vamos aprender a agradecer tudo o que nós já somos, certo? E daí, então, nós podemos pedir a Ele tudo o que nós desejarmos. E o filtro é feito de acordo com o nosso merecimento. Não é fácil, mas esse é o aprendizado. Então vamos agora, já que nós conhecemos um pouco o Cristo e a essência do Cristo, vamos refletir um pouco sobre o nosso Natal na atualidade. Nós começamos a palestra fazendo uma crítica, certo? Sobre o Natal. Durante a palestra também fizemos algumas críticas sobre os cristãos que ainda não sabem viver realmente a sua religião. E, independente das religiões, a crítica ao Natal como comércio é muito grande. É muito grande. Só que nós temos que ser indulgentes também para com esse comércio maravilhoso que existe em volta das festividades do Natal e ver as benesses que esse comércio nos traz. Olha ali, ó. Cartões de Natal, presentes de Natal fazem parte do Natal. O mais bonito é a frase final, né? Por exemplo, a nossa irmã Clarice vai para Portugal para passar o Natal com a filha. Isso é lindo, as pessoas viajarem apenas para ter um momento com o seu filho. Então, escolhe uma data como essa, que tem, né, a condição do feriado, de tudo mais, né? Para ter um momento em família, porque Natal é isso, é viver em família. O comércio, esse comércio materialista que está ali, ele faz com que, desde a hora que a nossa cidade coloca ali os seus enfeites e as lojas colocam os seus enfeites, aqui, ó, isso começa a entrar dentro das nossas mentes e dos nossos corações de uma forma sutil. E nós vamos nos lembrando do Cristo, porque todos nós sabemos que Natal é a comemoração da vinda do Cristo à Terra. Não do seu nascimento, porque nós sabemos que não é o dia 25, mas da sua vinda à Terra. Então esse é o nosso momento escolhido, aquele momento que já existia antes dele nascer, escolhido para reverenciá-lo, para homenageá-lo. Eu sempre digo, quando eu abro a porta, hoje eu abri a porta da minha casa e olhei, minha árvore ainda não está aí. Então, como eu idealizei que era para ela estar lá desde o último domingo, eu já estou sentindo falta dela. E isso é saudável. Porque é maravilhoso você entrar em casa e ver. É como se Jesus estivesse ali, você se lembra dele, você se lembra que é Natal. E isso é muito importante. Certo? E outro momento muito importante dessa época natalina, e todos nós sabemos que isso é uma verdade,
é que as obras de caridade, né, junto aos mais necessitados, elas são em grande escala. E pode ser com doações de presentes, pode ser com visitas, pode ser da forma que for. Mas realmente no Natal a gente angaria presentes para os órfãos, para os orfanatos, para as famílias mais carentes. São feitas festas de Natal nas instituições, com distribuição de presentes, com uma prece, com um abraço amigo, de N formas. Então, nesse sentido, essas festas natalinas que nós estamos vivendo, elas têm o seu lado positivo. Então, não critiquemos todo esse comércio, todo essa... O pessoal fica meio agitado nessa época, comemorações, festas, festas, festas. Porque lá no fundo, de alguma forma, as pessoas sabem o porquê de tudo isso. Elas vão encontrar o seu momento nesse sentido. Outra coisa que acontece nessa época é o hábito da oração. Tem gente que não faz oração nenhuma o ano inteiro, mas na noite de Natal, no mínimo, vai na frente da árvore de Natal, faz um Pai Nosso. E é o mínimo que se espera, né? Porque apenas abrir os presentes, meus irmãos, não é suficiente. Nós temos, como nós colocamos antes, aprender a nos lembrarmos de Jesus e a nos aproximarmos dele. Então aqui diz, né? Tem pessoas que o ano inteiro não fazem uma oração, mas chega lá no dia do Natal, fazem. Eu tenho amigos assim, amigos diletos, próximos a mim, que é assim mesmo. Isso fica para o dia de Natal, porque eles sabem que tem que fazer a oração ali, e depois passou. Mas como diz ali, né? Na verdade, é um grande ganho, né? Essa oração única. Pelo menos uma vez por ano, aquelas pessoas que não têm o hábito de orar, oram. Nós, como espíritas que somos, que sabemos que esse é o nosso canal de conversarmos com Jesus, não devemos deixar passar esse momento nunca em nossas vidas. Nunca. Então, o hábito da oração nas nossas vidas, que se inicia em muitas famílias ali, na noite natalina, ele deve realmente fazer parte da nossa vida. Então, o ensinamento, né, dos espíritas. Qual deve ser o verdadeiro espírito do Natal? Pensarmos em Jesus e termos alegria real. Sabemos o que é uma alegria real? Quando estivermos reunidos com nossos amigos e lembramos do seu ensinamento. Tudo o que fizerdes aos outros é a mim que o fazeis. Então, meus irmãos, o presente que eu dou para alguém que eu amo, eu estou dando esse presente a Jesus. É assim que nós devemos interpretar. Jesus não precisa de presentes materiais. O que Jesus quer de nós? Que nós sejamos afetivos, que nós nos amemos. E a troca de presentes deveria simbolizar realmente um momento de afeto. Porque se não for, se for apenas uma convenção, perdeu todo a sua motivação e deixou, né, de ser um presente que nós estamos dando a Jesus. Então, lembrar desse ensinamento maravilhoso. Tudo o que fizerdes aos outros, e quando ele diz tudo, não é só o bem, é tudo, é a mim que o fazeis. Minha frase ficou cortada, porque estava no outro sentido, né? Tudo na terra passará, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Então nos lembremos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras que Jesus trouxe
Os ensinamentos que Jesus trouxe há mais de 2000 anos são para a eternidade. Jesus veio ao mundo por determinação do Pai Maior, por determinação de Deus. Ele veio para a Terra em uma missão, a de nos trazer a verdade e de nos ensinar o caminho. Por isso, as minhas palavras não passarão, embora nós tenhamos aprendido que ele ensinou muito mais com os seus atos. Portanto, meus irmãos, vamos aproveitar a noite de Natal que nos aguarda, que nós geralmente comemoramos na passagem do dia 24 para o dia 25. Vamos fazer da nossa casa um templo de amor. Os presentes não são necessários numa forma física, mas o abraço amigo, o carinho e, às vezes, o ouvir o outro e dar ao outro uma atenção, nem que seja com uma ceia carinhosamente elaborada, esse hábito nós não devemos perder. E nos lembremos sempre que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso guia e que ele foi e é o maior presente que Deus, nosso Pai, nos enviou e que há de ficar para todo sempre entre nós, através dos seus ensinamentos. Desejo a todos um Feliz Natal.